Pode sentar no seu lugar. A gente tem algumas visitas ilustres vindo lá da Paraíba. Eu quero agradecer vocês. Lembrei de Tadeu aqui, quase que cantava Não há Deus maior, né? E não instiga não que eu vou. Não há Deus melhor. E que bom. Sabe, amado, nós precisamos sim trazer à memória o que nos traz esperança. E como é bom lembrar que aos 9, 10 anos de idade eu encontrei a Cristo. Mesmo uma criança insegura, com muitos problemas em sua casa, naquele momento o álcool e a prostituição tinham destruído totalmente a minha família. Vocês podem sentar. Nós estávamos debaixo do mesmo teto, mas éramos divididos. E não havia muito senso de destino, de propósito. Havia muitos gritos, muita insatisfação, muito medo. Ao ponto de muitas vezes meu pai entrar em casa e as minhas filhas, as minhas irmãs ir para o quarto e se recolherem com medo de mais uma surra. E dentro daquele momento, Deus enviou um tio chamado Romualdo. E aquele homem de Deus, com todo amor e graça, nos pegava no domingo de manhã e nos levava para algo que nós encontramos que foi extraordinário para a nossa vida, a escola dominical. E lá eu aprendi tanta coisa maravilhosa e principalmente eu encontrei Jesus. E algo começou a mudar dentro de mim, na minha vida, na vida da minha irmã. Isso chamou a atenção da nossa mãe. Graças a Deus, há tempo também, chamou a atenção do meu pai. E Cristo renovou a nossa casa, fez uma aliança conosco. E hoje nós vivemos para servir o seu santo nome. E para glorificar aquele que nos restaurou plenamente. E sabe, eu tenho lembranças maravilhosas. E como é bom receber um pedaço de Campina Grande, porque essas lembranças vêm à tona nesse momento. E a Bíblia fala que é necessário sim trazer à memória as coisas que enchem o nosso coração de esperança. Eu me lembro que eu tinha tanta fome, tanta sede de Deus, mesmo sendo uma criança, que quando a Santa Ceia era ministrada, e na minha igreja só os adultos participavam, e quando ela acabava, que as pessoas que eram responsáveis pela organização colocavam aquilo dentro da cozinha, eu corria para debaixo da mesa. E aí eu pegava as coisas da ceia e debaixo da mesa eu ficava fazendo a minha boquinha. E o pastor viu aquilo e a sensibilidade no coração dele foi aguçada ao ponto de ele começar a instruir que a Santa Ceia também fosse levada às crianças. A sua fome e a sua sede, meu amado, vai promover a abertura de portas não somente para você, mas para tanta gente que está ao seu lado. A sua fome e a sua sede de Deus, ela é tão poderosa, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando existe fome acerca do reino, dos propósitos que há nele, fome acerca do Espírito e do mover dele, você não somente abre as portas e as janelas de Deus para a sua vida, mas você começa também a ver essas aberturas acontecerem para aqueles que estão do meu lado. A minha ousadia e a minha intrepidez, meu amado, abriu porta para todas as crianças do departamento infantil. E aquilo que não era acessível por causa da religiosidade, se tornou acessível pela sensibilidade de um homem que nós chamávamos de Moranguinho. Eu não sei você, os pastores que você teve na sua vida, mas o meu primeiro pastor era fofo em todos os aspectos e nós chamávamos ele de pastor Moranguinho, né? E aquele homem pôde ver a nossa fome e a nossa sede e mover o coração e mudar a rotina
do que acontecia com o departamento infantil. E sabe, amado, como é bom também se lembrar do que está acontecendo conosco. E eu sei que passamos por uma conferência de oração muito, muito boa, extraordinária. Mas hoje eu vim aqui, literalmente, como aquele que vela pela palavra de Deus para cumprir. Para lembrar para você que sim, é verdade, aquilo que nós vimos aqui na conferência de oração. O pastor falou da importância da oração profética, a importância da intercessão através da oração profética, o quanto é necessário ter uma palavra e se posicionar nela, para que você se mova em oração. Nós vimos Dinhos aqui falando sobre a importância do meio, porque as pessoas estão empolgadas em abrir as coisas e ver as iniciativas acontecendo, mas poucas se empolgam para pagar o preço que o meio exige. E também as pessoas estão buscando a glória do fim das coisas, do encerramento, para celebrar os resultados. Mas a importância do meio, onde tudo é guardado. A Eliane traz sempre o céu na terra, ela deveria pregar mais, eu tenho certeza que você também concorda comigo, né? E foi um tempo maravilhoso e profético, o bálsamo de Deus sobre a nossa vida. E nós também vimos Deus falando sobre as janelas, as portas, coisas que você também tem ouvido aqui de um tempo. Mas de uma janela onde a generosidade, a colheita vai vir. Eu não sei qual era a sua sensação, mas quando ela estava pregando hoje, eu fiz, Deus, por que eu não semeei mais? Existem ministrações, meu amado, como a de hoje, que faz você ter se arrependido. É mais ou menos o seguinte, por exemplo, esse negócio de Bitcoin, quando começou, isso já veio para a minha mesa, para o meu escritório, e eu fiz alguns movimentos e coloquei alguns recursos lá. Mas hoje, quando eu vejo valendo $100 mil, o que não valia $300, $400 quando eu comecei a ouvir falar, eu fico me perguntando, por que eu não botei mais? Por que eu não fiz mais lá atrás? Por causa do crescimento, por causa daquilo que aconteceu. Então, não sei se você teve experiências com as criptomoedas também, de ter ouvido lá no início algumas coisas, ter feito algo e olhar para o que você fez hoje e dizer, eita, rapaz, cresceu, né? E olhar e dizer, mas rapaz, eu fui tão tímido. Naquela época era tão barato, hoje se eu quiser fazer já está tão valorizado, já está tão caro, já cresceu tanto. É como às vezes o terreno, que muitas vezes é feio, está numa rua ruim, que ela é oferecida a preço de banana, mas você faz ou nada comprar naquele lugar, aí você volta 4 anos depois, tem asfalto, tem luz, tem esgoto, toda a infraestrutura, e você faz, cara, faria minha casa aqui tranquilamente. Está tudo pronto agora. Mas na época que aquilo foi colocado em suas mãos, você não tinha percepção disso. Eu me lembro que antes de me mudar aqui para a esquina, eu recebi um sonho da parte de Deus, e literalmente esse condomínio era o mais feio do bairro, disparado. No entorno dele era prostituição, tanta coisa ruim, ainda tem um pouco disso hoje, mas não tinha oba, não tinha padaria bonita na esquina, não tinha Carlos Baker, não tinha Mocotó, tinha nada disso. Era muito zoado. E tinha um monte de coisa que eu estava vendo no bairro em lugares muito mais estruturados. Mas Deus disse, eu vou mandar fazer um movimento no preço para que você saiba qual é. E não se preocupe, porque haverá uma grande valorização. Mas também nenhum condomínio no bairro valorizou tanto quanto o meu quando você vê em contexto em metro quadrado. Do tempo que eu comprei para cá, por quê? Porque foi a parte do bairro que faltava crescer. E que faltava se estruturar, e ainda está só no começo. Ainda tem algumas coisas acontecendo. Na época eu disse para o pastor, pastor, a gente vai ver um monte de concessionária ali, de que a gente não via, de marcas internacionais, que a gente nem conhece. E aí começou a vir Land Rover, começou a vir o posicionamento da Jaguar, aí agora a gente tem BYD, tem todas essas outras que estão chegando também. Mas lá atrás, quando eu me posicionei, quando Deus me deu o sonho, o racional seria ir mais para dentro do bairro, ir um pouco mais para cima, vamos dizer dessa forma, do que ficar aqui. Mas vai haver sempre movimentos que você vai fazer guiados por Deus, que depois o próprio Deus vai lhe mostrar o porquê de todas as coisas e vai sustentar a sua palavra. Mas também tem hora que você faz, por que eu não fiz mais?
E hoje, quando ela estava aqui dizendo, olha, você vai ver a janela aberta, e as pessoas que plantaram e semearam nos missionários, e isso, aquilo, as coisas fora, todas as sementes que foram dadas, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E eu olho e vejo, eu fiz muito disso com a minha família, semeei muito também nessa casa, nessa obra, mas hoje eu disse, por que eu não fiz mais? Porque eu tenho uma convicção tão grande do que vai acontecer, amado, conosco, nesses próximos anos, que eu olho e faço, rapaz, era para eu ter feito um pouquinho mais, para eu poder colher um pouco mais. Porque por mais que Deus faça muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, por mais que as colheitas de Deus é a 30, 100, a 30, 60, 100 por um, e Deus não está limitado a isso, Ele pode fazer a 1.000, 2.000, 3.000 por um também. Mas nós não podemos deixar de entender que também existe um certo contexto de proporcionalidade no reino. Que tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Que quando planta no Espírito colhe para a vida, da carne colhe para a morte. Então existe um contexto sim do relacionamento de Deus com a nossa iniciativa em adoração a Ele. Existe sim o que a Bíblia fala, que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e do amor que evidenciamos aos santos. Então existe sim uma relação de peso e de medidas e de justiça, onde Deus se relaciona com aquilo que nós estamos fazendo. E por isso eu quero trazer para você, e quero avivar de você as palavras proféticas que nós temos para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Então você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 90. Porque eu quero que você volte e veja comigo sobre aquilo que Deus tem reservado para a gente. Salmo 90. No versículo 12, a Bíblia vai nos dizer, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse texto, ele é maravilhoso, amado. Esse texto, ele é maravilhoso. A gente conta dia para pagar boleto. Você conta, fala a verdade, você conta. A gente conta dia para pagar boleto. A gente conta dia para as férias chegar. A gente conta dia para tanta coisa. Mas é muito bonito ver o salmista olhando e dizendo assim, Deus, eu quero aprender a contar os meus dias, os nossos dias, com o propósito de alcançar um coração sábio. E nós precisamos entender, amado, que a sabedoria de Deus é muito mais do que um contexto somente de conhecimento. A sabedoria é o Espírito que guiou Deus na fundação e na criação de todas as coisas. A Bíblia diz, está escrito lá em Provérbios e em outros textos também, que a sabedoria estava com ele na fundação e que houve um processo, sim, de instrução. E quando o salmista está dizendo, Deus, me ensina a olhar os meus dias, a contar eles, a quantificar eles, para que eu alcance um coração sábio, ele não só está querendo se encher de conhecimento, ele está querendo se envolver e experimentar algo espiritual, chamado a sabedoria de Deus. Se envolver com o Espírito Santo de uma forma tão íntima e tão profunda, cuja a sabedoria que está acessível a Deus em seu trono, se torne também acessível a Ele para os seus dias. Porque aí, meu amado, você não vai ter mais esse tipo de sensação de dizer, eita, como eu poderia ter feito mais. Você vai ser, talvez, entrar do lado de Paulo, de olhar e dizer o seguinte, ei, eu corri minha carreira, guardei a fé, eu combati o bom combate, e agora a coroa da justiça, para mim, ela está guardada. É justo, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sei que da parte de Deus existe uma recompensa, e eu vou recebê-la de coração aberto, porque eu fiz o que meu Deus me direcionou.
Então, quando o salmista está dizendo, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, é para que você esteja tão encharcado do espírito de sabedoria, amado, que você sabe exatamente para cada dia qual é a missão, qual é o propósito, qual é o abraço, qual é a palavra, qual é a mensagem, o que é que você precisa ouvir, o que você precisa falar, com quem você precisa se relacionar. Porque a Bíblia diz que o nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Então, se você é guiado pelo Espírito, você também precisa ser guiado pelas coisas espirituais. Porque o Espírito, ele é como Deus. E a Bíblia diz, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, para se relacionar com o Espírito Santo de Deus, o qual nos foi dado como penhor da promessa, como segurança e garantia da promessa, nós precisamos entender que nós vamos precisar, sim, lidar com as coisas espirituais. E a Bíblia diz que o homem carnal, ele tem discernimento em sua carnalidade das coisas carnais, mas o espiritual, ele precisa desenvolver a sua espiritualidade para discernir as coisas espirituais. Então, há um posicionamento em Deus, amado, onde o Espírito de sabedoria me encharca e encharca você de conhecimento acerca do propósito que Ele tem para mim e para você. Existem coisas que só eu e você, em Deus, vamos poder realizar. E sabe, Deus quer que você se acorde conectado a isso. Porque às vezes aquela enfermidade que assola o teu colega de trabalho, ela vai encontrar o fim na oração e na unção de Deus que vai fluir sobre as suas mãos. Às vezes aquilo que você e seu pai estão esperando na fila do SUS que a cirurgia aconteça, Deus está louco para antecipar, através de um abraço e de um perdão que precisa ser liberado. Deus está querendo, meu amado, fazer algo novo, espiritual, mas que tem força sobre os nossos dias. O salmista está dizendo, ei, eu sei que existe um nível de sabedoria espiritual que pode abalar os meus dias, então eu não quero mais contar os meus dias como os homens. Me ensina, Deus, a contar os dias. Eu quero contar os dias como Deus conta. Eu quero aprender com Deus. O calendário ele é extremamente importante. Mas existe um tempo, Kairos, que está sobre o Cronos. Um tempo de Deus que está sobre o tempo que nós estamos vivendo. E eu não quero viver as coisas somente desse mundo. A Bíblia diz que o nosso lugar hoje, meu amado, é que nós estamos assentados em Cristo, em lugares celestiais. Nós somos colocados nele numa posição de autoridade sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele despojou o diabo, amado, de tudo aquilo que tinha num contexto de autoridade. E sabemos sim que o mundo jaz no maligno, mas sabemos que Jesus venceu o mundo. Isso quer dizer, não tem problema que o mundo seja dele, eu já venci isso, eu já estou acima do contexto do mundo. A Bíblia diz que eu já fui retirado do império das trevas e já fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Então não tem problema que ele esteja, eu não tenho que me preocupar com o que ele está fazendo, porque nada que ele está fazendo diz respeito à minha vida. Eu não estou debaixo da autoridade dele. Eu não sei você, mas, por exemplo, tem algumas pessoas que estão com um pouco de inveja de Sorocaba, porque diz que o prefeito de Sorocaba agora entra nas redes sociais o tempo inteiro e diga, venha morar em Sorocaba, aqui, vamos fazer desse lugar a melhor cidade do Brasil. Aí ele começa a dizer, hoje é o dia de pintar as casas, aí ele está entrando nas casas das pessoas mais simples e pintando e reformando a casa das pessoas. Aí talvez você fique aqui dizendo, mas rapaz, como eu queria que o prefeito entrasse na minha casa. Mas você entende que, como você não está em Sorocaba, você está em São Paulo, você não está debaixo da autoridade dele. Por enquanto isso não vai acontecer. Mas os que estão lá, existe uma fila e uma inscrição, e o desejo dele de alcançá-la. Enquanto o prefeito está aqui, não desejar isso em seu coração e não se mover para isso, meu amado, porque estamos debaixo da autoridade dele, nós podemos até viver esse momento, mas não por causa da ajuda da prefeitura. Você pode, com a sua fé, com o seu trabalho, Deus pode levantar alguém para cumprir uma promessa na sua vida, porque Deus não está limitado aos governos humanos. Mas você entende que é diferente estar debaixo de uma cobertura ou de outra, as expectativas daquilo que vai acontecer.
Então, meu amado, nós precisamos entender isso, nós somos transportados. E é sim muito difícil ver o mundo que jaz no maligno e todo esse sistema opressor que existe e que nós precisamos nos relacionar, mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para estar acima de todas essas coisas e ainda diz que a unção dos santos despedaça o jugo do diabo. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Existe sim uma programação para que fique difícil, para que fique árduo, mas existe uma unção dada a Deus a você, para que isso seja quebrado e que isso não seja pesado para as pessoas. Para que o peso e a força disso seja anulado. Por quê? Porque as pessoas vão conhecer o jugo do diabo, mas quando elas te conhecerem, elas vão conhecer a glória que liberta em Deus. E o salmista queria viver a vida espiritual, e ele diz: volta-te, Senhor, até quando você terá compaixão dos seus servos? Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto tens afligido, por tantos anos quando suportamos a adversidade. Os teus servos apareçam as tuas obras, e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós, Senhor, a graça. Nosso Deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. E nós estamos vivendo um tempo de estabelecimento. A versão que o pastor trouxe desse texto é: estabelece Deus. Porque, meu amado, a confirmação é estar estabelecido, significa ser estável, seguro, durável. Você entende que esse é o ano que Deus quer fazer coisas duradouras na sua vida? Porque existem coisas, meu amado, que vêm como experiência. É diferente você ter andado numa moto do que você ter uma moto. Vamos subir a régua? É diferente um dia você já ter andado num iate e você ser dono de um. Ter condições de pagar o preço de andar no iate uma vez na vida é desafiador, mas não tanto quanto sustentá-lo, com seus marinheiros e todos os custos. Mas você entende que a posição de quem prova é maravilhoso, mas a posição de quem sustenta ainda é muito melhor. E sabe, amado, quando Deus está falando profeticamente para nós nesse ano, que é um tempo de estabelecimento, de coisas duradouras, eu entendo que Ele não está chamando você para pagar o preço de uma experiência. Ele está te chamando para pagar o preço de quem sustenta as coisas. E por mais que o preço seja mais alto, mas é muito melhor poder pagar o preço do que desejar fazer e não poder. Mas o X da questão, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E agora, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Sabe o que isso significa para mim e para você como igreja? Nós podemos experimentar a cura de Deus, você entende isso? Mas nós também podemos sustentar a saúde dos nossos pelo preço pago. De oração, de vigilância da palavra, de amor uns para com os outros. Quando alguém estiver doente, quando alguém estiver com algum problema no nosso meio, tem que subir um sentimento de revolta, dizer: aqui não. E a nossa oração tem que ser como a Bíblia ensinou, até que. Então isso quer dizer, enquanto a manifestação não acontece, eu não vou ficar questionando Deus nem frustrado com a situação, mas eu vou orar até que um ambiente seja criado para que a manifestação da vontade de Deus se estabeleça. Porque eu e você precisamos entender que existe uma palavra profética, mas ela precisa ser guardada. E o bom dessa palavra que é assim: Deus é o estabelecimento do duradouro, mas as obras são das nossas mãos. Isso quer dizer, meu amado, que a gente tem que abraçar isso. As nossas mãos precisam se envolver com aquilo que Deus quer estabelecer. Porque não é somente receber uma promessa e desfrutar de um momento, mas é estar com Deus para sustentar uma visão. Quando Deus fez Cristo enfermar,
Deus estava ali colocando um peso de um contexto de pecado e de maldição para que ela fosse quebrada, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, mas ele se fez maldição para que a maldição ficasse nele, não mais em mim e em você. Então há que sim, de que se levantar dentro de mim e você um sentimento de que, ei, uma grande obra foi feita, e eu estou sendo chamado para ser as mãos que sustenta aquilo que Deus estabeleceu. Esse texto fala de Deus estabelecendo coisas, meu amado, mas esse texto também fala das nossas mãos, e as nossas mãos precisam sustentar e agarrar a visão do que Deus está estabelecendo. Então, tudo que é de promessa na palavra de Deus, amado, nós precisamos entender que há um posicionamento da parte de Deus já. A Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus, nós já temos nelas, tanto o sim como o amém. Você entende isso? Sabe, amado, isso é extremamente forte. Você pode ir comigo lá em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios. Nós vamos ver o versículo 20 do capítulo 1. E ele diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo. Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele, Cristo, é o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, e que nos ungiu é Deus, que também nos selou com o penhor do seu Espírito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus nos deu o Espírito Santo para garantir que essas coisas acontecessem. E eu não sei se você entende o que é o depósito em garantia. O depósito em garantia é para que, se você falhe, mesmo assim não falte. Diga assim comigo. O depósito em garantia é para que, mesmo que eu falhe, não falte. Deus está dizendo que em todas as promessas de Deus nós temos o sim em Cristo. E é claro que o próprio Cristo também será o amém de todas elas. Por isso que, por exemplo, antes de começar o culto, eu estava dizendo, Pai, eu te agradeço por Cristo quando Ele se move no nosso meio e nos toca. Porque a ativação das coisas, o assim seja, também vem de Cristo. O Cristo é o que nos trouxe o sim de Deus, nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Ele agora diz, eu estou com você, eu tenho uma aliança com você, sim, você tem o direito, sim, você tem a promessa, sim, ela está acessível a você. Isso é Cristo que abre a janela do acessível de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Cristo é o sim. Nele é que acontece isso. Mas a Bíblia diz, claro que se Ele é o sim, é também Ele que é o amém, é o que também diz, agora é o momento disso. Assim se torne, assim seja, que é o que amém significa. Então a Bíblia está dizendo, ei, sim, a promessa é sua, e nós temos ela em Cristo Jesus, e também no mesmo Cristo vai haver uma liberação profética, uma palavra que diz, agora isso que é para Ele, seja para Ele. Se manifeste para Ele. E aí a Bíblia diz que com certeza nós temos todas essas coisas, isso é um projeto de Deus, e Deus, sabendo em sua preeminência, da minha e das suas falhas, da nossa possibilidade de em algum momento, assim como o Pedro dizer, Deus, eu estou com você, deixa eu ir até você, e ter a ousadia para andar sobre as águas, mas muitas vezes quando os ventos se batem, mesmo o homem da ousadia se torna um homem do medo. Aí a Bíblia diz, aí Deus te deu algo,
Deus te deu a comunhão com o Espírito, Deus te deu a garantia em forma de depósito, como um penhor, para caso você falhe, o Espírito te erga. Por isso a comunhão com o Espírito Santo é uma das coisas mais importantes que todo cristão precisa viver. Porque é a comunhão com o Espírito que vai fazer com que, em detrimento ao resultado, você não perca a convicção que Deus está contigo. Porque, meu amado, Deus é o seu pastor e nada vai te faltar. Ele vai te fazer repousar em pastos verdejantes. Ele vai te levar às águas para o descanso. Ele vai refrigerar a tua alma. Ele vai te ensinar o que é amar o seu santo nome. Mas também a Bíblia diz que ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Por quê? Porque existe uma estrutura, existe cajado, tem defesa diante de Deus para os momentos difíceis da vida. E a Bíblia precisa colocar isso, meu amado. Nós estamos vivendo um momento profético de Deus, onde sim, Deus está estabelecendo coisas duradouras na minha e na sua vida. Deus está mudando a minha e a sua estrutura para que você seja sustento sobre os propósitos dele sobre a terra. E por mais escandalosas que sejam essas promessas, porque quando eu estou diante das promessas de Deus, meu amado, minhas pernas e os meus pés muitas vezes tremem. Porque, meu amado, quando eu estou ouvindo Deus dizendo: ei, você precisa fazer algo acerca daquele rapaz, aquela pessoa que está enferma precisa ouvir que não é o meu desejo e a minha vontade que ela continue naquela situação, aquela pessoa que não está em uma situação de alinhamento e boa de vida, ela precisa ter a minha mão estendida, e você diz: mas Deus, como isso vai acontecer? E Deus diz: diga a ela que vai ser assim. Você já começa a tremer do outro lado, dizendo: mas como eu dizer que algo vai acontecer ou não acontecer? Como eu vou fazer algo acontecer? Quem sou eu diante de tal situação? E eu não sei se você passa por esse pavor, mas eu passo ele com uma certa frequência. Eu acho que Deus gosta de me testar. Um dia eu liguei desesperado para a Eliane, chorando, trancado num quarto escuro, cheio de poeira e cheio de peça de caminhão. Porque fazia pouco tempo que meu telefone tinha ligado e meu avô, que estava com câncer, disse: eu abro a minha casa para ouvir a palavra, mas tem que ser Bruno. Se não for Bruno, eu não vou abrir. E aí a minha família me liga e diz: olhe, não me pergunte como, mas ele que nunca abriu a casa para isso, ele disse que vai abrir a casa para a palavra de Deus. Ele está enfermo e é você que tem que levar a cura até ele, porque ele disse que só vai ouvir a palavra através de você. E aí eu fui para o quarto, me tranquei como todo homem medroso, em momentos de pressão, e comecei a chorar e dizendo: Deus, quem as pessoas acham que eu sou? Eu não sou curandeiro, eu não tenho o poder de dizer quem vai e quem não vai ser curado, eu não tenho força e poder, eu não tenho como fazer isso acontecer, eu não sei nem como danado o câncer se estabelece, como é que ele sai, não tenho conhecimento para isso, eu não sei o que fazer. Está minha família inteira dizendo que eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, mas eu não sei o que fazer. Aí desesperado liguei para o pastor Janduí: rapaz, como é difícil falar com ele em alguns momentos da vida, não deveria ser assim. E aí ele estava, não me lembro mais o que estava fazendo, a Eliane fez: não, mas ele não está aqui, mas o que é, meu filho, quer que você chora tanto? Eu contei, e ela fez: meu filho, a sua leve e momentânea tribulação vai produzir em você um eterno peso de glória. Essas coisas que estão pesando sobre você agora vão ser as mesmas que vai glorificar a Deus. E sabe, amado, nós temos que entender que é exatamente assim que acontece. Porque o que é que está escrito na Bíblia, amado? Porque quantas são as promessas de Deus? Temos o sim e temos o amém. Por quê? Para a glória de Deus, por nosso intermédio. E é por isso que você tem que aprender com Dinho a amar o meio. Porque o meio vai fazer às vezes você chorar, vai fazer você se desesperar, vai fazer você falar incredulidade. Você acha que quando eu estava no telefone dizendo quem sou eu? Meu amado, eu sou nascido de Deus, cheio do Espírito Santo, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida, que me lavou, me purificou de todos os pecados. Eu sou ungido pelo Espírito Santo para despertar o jugo do diabo. Mas mesmo sabendo de tudo isso, quando a pressão veio, eu fiquei: quem sou eu? Coitadinho de mim. Mas diga assim comigo: o Espírito Santo, a garantia para quando você falha. O corpo de Cristo, quando um cai, o outro levanta. Aí eu agradeço a pastora Eliane, que adora ser chamada assim, né? Por quê, meu amado? Porque ela foi o Espírito Santo, a voz dele me erguendo.
E foi algo tão poderoso que o primeiro dia eu fui para a casa do meu avô. E eu fiquei indo lá uma vez por semana, mas toda semana eu ia para um lugar diferente, porque agora ele não era mais na casa dele, ele começou a me levar na casa dos amigos. Porque ele agora queria que não somente ele, mas que os seus amigos também soubessem daquilo que estava sendo dito e anunciado dentro da sua casa. E mesmo doente, ele se tornou um evangelista, levando a palavra de Deus em todos os lugares. E como a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Um dia uma criança de 9 anos encontra ele no supermercado e faz: "O senhor é o seu Renato?" E ele diz: "Sim." E aquela menina era filha de AD, um ex-vocalista da banda Magníficos, que deixou de cantar forró para pregar o evangelho. E aquela menina diz: "Seu Renato, todos os dias eu oro de joelhos na minha cama por você, para que você seja curado." Por quê, meu amado? Porque mesmo quando você falha, o Espírito Santo é a garantia. Você sabe quantas pessoas o Espírito Santo está movendo para interceder pela sua vida nesse momento? Você sabe quantas pessoas têm sustentado você em oração? Você sabe quantas vezes esse homem oram por você? Quantas horas por dia eles fazem isso? Vem aqui para a igreja que você vai entender o que eu estou falando durante o dia. E sabe, meu amado, mesmo quando nós falhamos, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque no momento da nossa falha nós temos Deus com todo o seu amor nos erguendo, dizendo: "Ei, calma, eu vou estabelecer as obras das suas mãos. Fique tranquilo, que eu vou deixar você pôr a mão só para que você tenha um prazer, mas a força mesmo é minha, está tudo certo." E eu não sei você, meu amado, eu não tenho problema. Eu gosto das coisas resolvidas. Não tem problema. Eu ainda posso participar. A Bíblia diz que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, mas o poder que opera em nós. Isso não quer dizer, eu ainda tenho a chance de participar da operação do milagre de Deus, mas sabendo que não é a minha força, não é o meu desgaste que garante o resultado, é Ele. Isso é um privilégio muito grande, amado. Mas a Bíblia diz sim, que nós temos o sim e o amém de Deus para todas as promessas, para que a glória de Deus esteja sob o seu intermédio. Para que a glória de Deus, através da sua vida, flua e funcione de verdade. Para que você tenha uma vida cheia de testemunhos de um Deus bom que te amou, te levantou e te ergueu e quis te fazer sim uma referência para o mundo. Ele quis sim te fazer sal e quis te fazer luz. Sabe, meu amado, talvez você diga: "Mas eu não tenho graça nenhuma, minha vida não tem graça nenhuma, eu não tenho formosura nenhuma em mim, eu me conheço melhor do que todo mundo." Talvez você se olhe assim, certo? Mas Deus também sabe que antes da fundação do mundo preparou boas obras para que você andasse por nela. É somente você se abrir para Deus e dizer: "Deus, em mim eu nada posso fazer, mas eu tudo posso naquele que me fortalece em Cristo Jesus." Sabe, Deus, em mim eu sou a pior pessoa que alguém pode procurar na hora que estiver doente, porque nem tomar remédio direito eu sei. Eu não sei você, eu começo a tomar antibiótico o primeiro, o segundo dia, se eu não estiver sentindo mais nada, eu esqueço o resto dos comprimidos. Minha esposa fica louca, minha mãe fica louca. Não é assim, antibiótico tem que tomar certinho, não pode parar de tomar, porque senão os sintomas voltam. Eu digo: "Certo, mas se eu não estou sentindo mais nada, eu vou tomar para quê?" Não é assim, menino. Eu não sei nem tomar antibiótico direito, meu amigo, mas eu posso lhe dizer algo, que da graça e da unção de Deus eu tenho provado durante toda a minha vida. Eu já não consigo contar nos dedos das mãos e dos pés quantas pessoas foram curadas por oração de alguém que não sabe nem como funciona. Porque na minha fraqueza é que a força de Deus encontra o lugar da perfeição. Quando alguém se coloca diante de mim e a enfermidade se levanta também diante de mim, eu não sei o que fazer com ela, eu oro para o Deus que tudo sabe, que sabe que está disposto a trabalhar junto com a minha fé e daquela pessoa em favor daquela situação. E nós não sabemos o que fazer, nem a pessoa que pede, nem eu que oro, mas Deus sabe exatamente como tocar, exatamente como fazer, meu amado. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que mesmo na minha falta de instrução e de habilidade, ele não me deixa incapaz de agir e de interagir. Às vezes algumas pessoas vêm conversar com a gente nos aconselhamentos, comigo e com o pastor, e a situação do cara está tão difícil que nem a gente sabe o que fazer.
E a gente diz: meu irmão, vamos orar. Eu vou orar por você e nós vamos buscar uma palavra de Deus. E em cima da palavra de Deus nós vamos estabelecer algo. E sabe, meu amado, a terra era sem forma e vazia. Mas quando o Espírito de Deus está, o penhor e a garantia está, basta uma palavra. E você já se tornou a habitação do Espírito. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ele está dentro de você. Então, meu amado, quando você não souber o que fazer, deixe de ser orgulhoso. Vá para a palavra, pesquise, se dedique, busque algo da parte de Deus. Nós já não estamos preocupados em dar a resposta no primeiro aconselhamento. Às vezes vem no terceiro, às vezes pode vir no quarto, às vezes pode vir no segundo. E às vezes a resposta vem antes da pessoa entrar. Mas nós não estamos orgulhosos, preocupados com isso. Nós estamos preocupados em estar conectados com Deus, com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós sabemos que uma palavra vai se levantar. E como tem uma canção também que Tadeu Borba canta lá: basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Deus falou, Ele vai cumprir, meu amado. Então, se nós temos a palavra, nós temos a promessa, nós temos em Cristo sim, e também através dele virá o amém, e você vai ver sim a glória de Deus por seu intermédio. Mas é necessário uma firmeza de mãos que abraçam a visão de Deus e dizem: esse é o tempo de Deus estabelecer coisas grandes, coisas duradouras, e já que esse é o tempo, eu vou desfrutar. Eu vou me envolver, eu vou abraçar a visão de Deus. E o tecladista também vai abraçar a visão de Deus aqui comigo, vai subir com louvor. E sabe, meu amado, é o seu tempo também de se levantar do seu lugar, porque nós estamos saindo de uma conferência de oração. E nós vamos orar pela palavra e através da palavra de Deus, porque sabemos que o Espírito Santo é a garantia que mesmo que você tenha falhado, que há sim recurso para pagamento. Ele é o penhor de todas as promessas. Nós temos sim, o amém de Deus. Uau! Eu me lembro da época que Deus falou comigo desse texto. E a canção veio dizendo assim: temos o sim e o amém. Forças do Espírito nos movem também. Cria uma imagem dentro de mim, tuas promessas vão se cumprir. Você sabia que você tem um pastor que escreve umas canções escondidas de vez em quando? E quando Deus estava falando comigo acerca desse texto, Ele me deu essa música. Nós temos, amado, sim, o amém de Deus. Nós temos as forças do Espírito que nos movem. Nós temos recursos que são irresistíveis ao mundo. A unção do Santo despedaça todo jugo. Não importa a situação, não importa o que você esteja passando, diga assim comigo: a unção do Santo, a unção de Cristo despedaça todo jugo. Não importa a dificuldade, a unção do Santo despedaça o jugo. Não importa se você tem acertado ou se você tenha falhado, você tem o Espírito. Ele é a garantia, Ele é o depósito que foi dado, para se você não pagasse o preço correto, Ele pudesse te cobrir de graça e de amor. Nós não estamos vivendo outra coisa a não ser nesse momento o ministério do Espírito Santo. E no ministério do Espírito Santo e na justiça de Deus, a Bíblia diz que Deus não está imputando aos homens as suas transgressões, mas Ele está com o seu amor e o seu perdão disponível hoje. Sabe, meu amado, existem sim momentos que nós temos que pedir perdão a Deus, porque as contas bagunçaram e ficaram negativas e nós erramos na gestão. Mas tão importante quanto pedir perdão é dar para o Espírito Santo a oportunidade de te instruir e te levantar da dívida para a riqueza. Porque a Bíblia diz: diga ao pobre, rico sou.
A Bíblia diz: diga àquele que está doente que ele pode ser sarado pelo nome poderoso de Jesus. Diga ao oprimido que não há impossível para Deus.